nós queremos cada vez cidades mais limpas e com menos carros, e há cada vez mais carros a circular na Europa. Os europeus são muito teimosos, ou as políticas que nós estamos a prosseguir não estão a surtir o efeito desejado e provavelmente até estão a ser contraproducentes. Neste momento já temos dados que dizem que o Dacia Sandero voltou a ser o carro mais vendido da Europa, mas acho que já nem existem versões a 15 mil euros. Os carros estão cada vez mais caros. Eu recordo que o preço médio dos carros aumentou 70%. É muito fácil nós olharmos para a China e ser o bode expiatório de todos os problemas da nossa indústria automóvel. Mas eu acho que o problema reside em casa. O que vamos assistir este ano é as pessoas a quererem ir comprar um carro com motor de combustão e dizer assim, olha, não lhe posso vender este carro. Por isso eu vou fazer-lhe aqui um grande desconto neste carro elétrico. Quem não fizer isto em 2026, em 2027 vai ter um problema ainda maior. A Europa quer cidades mais limpas, zero emissões e o eventual fim dos motores de combustão, mas as estradas contam uma história totalmente diferente. Em 2024 atingimos mais um recorde que não deve orgulhar ninguém. A idade média do parque automóvel não para de subir. Um problema europeu ainda mais agudo em Portugal, onde mais de 1,5 milhões de carros a circular já contam com mais de 20 anos. Neste Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos usados onde podem encontrar o vosso próximo automóvel, analisamos os números reais de um relatório lançado recentemente pela ACEA e tentamos perceber o que está a passar com as tendências europeias. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Autorádio, onde tenho comigo o Guilherme Costa e o Fernando Gomes para nos ajudarem a interpretar os números agora lançados pela ACEA. Guilherme, o que é que achas que se deve a esta tendência? Bem, em primeiro lugar, parece que a Europa e os europeus estão em desacordo, pelo menos com os nossos políticos, porque nós queremos cada vez cidades mais limpas e com menos carros, e há cada vez mais carros a circular na Europa. Isto quer dizer que das duas uma, ou os europeus são muito teimosos, ou as políticas que nós estamos a prosseguir não estão a surtir o efeito desejado e provavelmente até estão a ser contraproducentes, porque os carros estão a ficar mais caros, as pessoas têm cada vez mais dificuldade em trocar de carro, e tudo isto está não só a contribuir para que o parque automóvel fique cada vez mais antigo, como as pessoas não abandonem os carros. Estamos a assistir, por um lado, à falência de todas as políticas de transportes públicos. Não estou a dizer que está tudo errado, mas há alguma coisa seguramente que não está certa para as pessoas continuarem a recorrer cada vez mais ao carro, e não é só em Portugal, em toda a Europa, e depois também estão a trocar cada vez menos de carro. Os carros estão cada vez mais caros. Eu recordo que o preço médio dos carros desde 2011 até agora, dados da ACEA, o preço médio aumentou 70%. Os nossos rendimentos não aumentaram 70%. Naturalmente que isto aqui temos de concordar que não é só a incorporação tecnológica dos carros. Também temos a inflação, os custos materiais. E não nos esqueçamos da crise logística que houve após a pandemia, que os preços dispararam brutalmente. Sem dúvida. Desceram. Mas olhando para isto, percebemos o porquê disto estar a acontecer. E não é só nos países, como diz o relatório da ACEI, que nos faz aqui estar sentados, e já agora, pela primeira vez com a tua moderação, muito nos orgulha, porque aqui dentro da equipa da Razão Automóvel tem sido um trajeto fantástico ver-te crescer, e da redação agora passares aqui também para o estúdio do Autorádio, mas vamos aos números. Eu sei que o Fernando e toda a restante equipa também tem este orgulho no teu trajeto. Vamos ver quais é que são os comentários também. Desculpa, Mariana, vou já continuar. Sem problema. Na Alemanha, só um bocadinho. Só para fazer um parênteses, para dar contexto lá para os ouvintes em casa. No carro. Ou no carro. Ou no trabalho. Em todo lado, onde quiserem. Isso é comercial. Só para terem noção, em 2024 o parque circulante de ligeiros de passageiros na Europa cresceu para mais de 302 milhões de automóveis, mais 1,4% do que em 2023, sendo que focando só nos ligeiros de passageiros, estamos a falar de quase mais de 15 milhões de ligeiros em 4 anos. Pronto, podes voltar a falar agora especificamente nos mercados, nos países, peço desculpa, não é nos mercados, mas acho que é importante falar destes números no geral. Naturalmente que nos mercados mais maduros como a Alemanha o crescimento foi de 0,5%, em Itália de 1% e em França também foi de 1%. Mas se nós formos olhar para outros países como a Letónia, a Croácia ou a Roménia, estamos a falar de aumentos do parque circulante de 9%, 4,5%,
Por conseguinte, a quantidade de carros a circular nas nossas estradas é cada vez maior, com um problema adicional. Os carros não só são cada vez mais, como são cada vez mais velhos. Isso, já trouxemos esse tema várias vezes aqui ao Autorádio. Fernando coloca-nos a questão: porque é que nós não estamos porque é que os europeus não estão a trocar de carro? O que é que está a falhar? Sim, eu acho que já referiste várias causas. O preço dos carros novos acho que é o que está a contribuir mais para este envelhecimento do parque automóvel, ou seja, as pessoas não estão a comprar carros em número suficiente para renovar o parque automóvel. E há um dado ou seja, quando a União Europeia no final do ano passado, ou aliás a Comissão Europeia apresentou aquela proposta, o novo acordo com o setor automóvel e falou de reduzir as emissões para 90%, havia lá um dado curioso que pode explicar o porquê deste envelhecimento. Porque eles tinham lá um dado que dizia que sim, 60% das vendas de automóveis na Europa eram para empresas e só 40% para particulares. Isto é um dado curioso porque durante muito tempo o mercado estava metade, era 50-50. Quer dizer que foram os particulares que estão a fazer esta retração. Exatamente, porque a Europa, o mercado europeu ainda não recuperou para os níveis pré-pandemia e estamos a vender cerca de 1,5 milhão, 2 milhões de carros a menos por ano, e presumo que seja tudo dos particulares. Ou seja, aquela renovação que acontecia do parque automóvel não está a acontecer ao ritmo devia acontecer. As famílias têm menos dinheiro. Exatamente, os carros aumentaram muito o preço, deixou de haver menos dinheiro para comprar carro, então as pessoas ficam com os carros que têm mais tempo, e por isso é que temos a assistir a este aumento gradual da idade do parque automóvel. Há um dado que eu acho muito curioso, que é o número de carros que se vendia na Europa em 2019 abaixo de 15 mil euros. E vendia-se mais de 1 milhão de carros abaixo de 15 mil euros na Europa em 2019. Sabem quantos é que se venderam em 2024, 2025? Ainda não temos dados, naturalmente. Menos de 100 mil. Esse segmento desapareceu. É um segmento que desapareceu. Os cidadãos agora são muito menos. Também os utilitários também estão todos mais para perto dos 20 mil euros, à exceção de Dacia Sandero. Nós agora temos, neste momento, já temos dados que dizem que o Dacia Sandero voltou a ser o carro mais vendido da Europa em 2025, e é o único que se aproxima desses valores, mas acho que já nem existem versões a 15 mil euros do Dacia Sandero. É cada vez mais difícil. Pelo menos não em Portugal, na Europa. Sim, antigamente nós olhávamos para uma tabela de preços de carros e abaixo dos 15 mil euros ainda conseguíamos encontrar várias alternativas. Agora, para encontrar um carro abaixo de 15 mil euros, temos de ir procurar no segmento dos usados, que continua a crescer. Dando mais alguns dados de Portugal, os usados em Portugal valem 3 vezes mais do que o mercado de novos. Estamos a falar de cerca de 220 mil carros vendidos em Portugal, contra mais de 600 mil, bem mais de 600 mil, que são transacionados no mercado de usados. Naturalmente não temos este número muito fino, porque entre estas mudanças de propriedade também há heranças, trocas de propriedade entre familiares e podem não efetivar vendas. Uma coisa que é certa, que é totalmente certa, é que a idade média dos carros importados para Portugal também está a aumentar. Estamos a importar carros cada vez mais com mais anos, e o nosso parque automóvel continua a envelhecer a um ritmo avassalador. A idade média do parque automóvel em Portugal já está acima dos 14 anos. Sim. Está quase a atingir a maioridade daqui a pouco. Mas posso ainda... Os nossos carros não têm cabelos brancos, mas já começam a ter bigode. Ainda antes de falar de Portugal. Ainda antes de falar, mas pronto, eu vou falar de Portugal, mas por outro motivo, porque foi abordada a questão dos transportes públicos pelo Guilherme. Ou seja, poderíamos tentar justificar que o aumento de carros no parque circulante na Europa poderia ser pelo facto das pessoas estarem a usar menos transportes públicos. Fui fazer uma pesquisa sobre esse tópico, pelo menos em Portugal, e não é verdade. Ou seja, já estamos acima dos níveis pré-pandemia do uso de transportes públicos em todos eles. Ou seja, metro, comboio, autocarros, até os barcos. A última vez que vi os dados, o único que não tinha aumentado
que não tinha conseguido recuperar dos tempos pré-pandemia era o metro de Lisboa. Sim, houve uns que demoraram mais tempo a recuperar, mas já há dados de 2024 que mostram que está tudo... Então, mas... Ou seja, estamos a aumentar o número de pessoas que está a usar os transportes públicos está a aumentar, até por causa daquelas políticas, o passe navegante, o passe para o novo passe ferroviário. O passe é gratuito, dá para pagar 20 € e consegues ir o Intercidades mensal. Exato. Então, ou seja, isso está a aumentar, mas exatamente, eu passo, obrigado Pedro. Mas para parecer uma voz do além, exatamente, de repente apareceu assim, até embaralhou aqui o raciocínio. Não, há tantas pessoas que a minha mulher tem todos os dias dificuldade em entrar no Fertagos. Mas eu hoje também tive de manhã e vinha no sentido contrário. Exato. Os comboios que vêm de Setúbal vêm completamente apinhados. Sim. E em Portugal temos porque é que não se aumenta o número de composições? Aquilo que me explicaram, vou vender pelo mesmo preço que comprei, é que fizemos as nossas estações demasiado curtas. E agora, se aumentarmos o número de composições para fazer face ao aumento de procura, não temos estação suficiente para acomodar os comboios. Acho que já aconteceu isto também em várias estações de metro. A verdade é que o sistema de transportes públicos já tem 100 anos e ainda não conseguiram ser uma alternativa viável para um esmagador número de portugueses. E sempre que se fala do automóvel, fala-se em proibir, em retirar, em taxar cada vez mais. E não se pode atacar desta forma aquela que para muitas pessoas é a única forma de mobilidade que tem. Por isso é que quando tentaram aumentar o IUC de 2022 para 2023, toda a gente saiu à rua. Porque não se estava a atacar um luxo, não se estava a atacar um bem que as pessoas têm porque adoram conduzir e porque os carros são fantásticos e porque têm desportivos. Não, aquilo que nós vimos foram pessoas normais, com carros normais, a irem para a rua porque não podiam atacar aquilo que para muitas pessoas não é um luxo, é uma ferramenta de trabalho. É a diferença entre ficar em casa e conseguir colocar comida na mesa. Certo. E quem olha para o automóvel e não percebe isto, então percebe muito pouco. Pronto, para dar um bocadinho de contexto, com os números da ACEA, em Portugal nós temos cerca de um automóvel por 1,8 pessoas. Claro que ele não está dividido, não é? Mas, mas pronto, temos 561 carros por 1000 habitantes. Isto em 2024 traduz em cerca de 6 milhões de automóveis que nós temos no nosso parque circulante, um aumento de 3,8%. Sendo que de 2023 para 2024 adicionámos tantos carros ao nosso parque automóvel quase como a Alemanha. A Alemanha adicionou 240 mil e nós 220 mil, sendo que somos um país muito mais pequeno. Portugal a morder os calcanhares da Alemanha. Nós ainda vamos ser quase o centro da Europa. Eu estou a brincar, mas naturalmente que tudo isto é preocupante. Eu estou a fazer a minha parte, porque eu a última vez contei que tinha 4 carros. Caramba. Portanto, à minha conta, alguém anda a pé. Pois, sou eu. Eu sou a pessoa que anda a pé. Eu posso te emprestar um carro, mas já sabes que alguns dos carros que eu tenho vais ter... não vai ser seguro que vai arrancar de manhã, não vai ser seguro que não vais ter de ir a uma oficina. Eu tenho o mesmo problema com o comboio. Não é seguro se chega, não é seguro se chega e se continua a andar. Esses problemas mantêm-se todos. Então... partilhamos as mesmas dores. Eu sabia que tu me compreendias, mas não deixa de ser curioso. 6 milhões de carros, quando nós olhamos para este número de forma assim um pouco abstrata, eu tento imaginar 6 milhões de carros e é mesmo muito carro. E destes, mais de 1,5 milhão já tem mais de 20 anos. E mesmo isto me surpreendeu. Quando penso num carro com 20 anos, não penso num carro de 2005. É um carro velho, é um facto. Mas não é um carro mau como nós tínhamos nos anos 80. Eu acho que isso também contribui em parte. Os carros duram e se souberem mantê-los, aquilo pronto, temos décadas de carro pela frente. Sim, mas uma coisa não muda, que são as emissões, não é? É assim. Isso continua a ser um problema. Depende daquilo que consideramos emissões, porque se formos pelas contas do CO2, nem sempre há desvantagem de ter um carro velho. Agora, o problema é o resto. É os gases que saem, que são perigosos para a saúde humana. E aí os carros de hoje dão 15-0 aos carros de há 20 anos. Eu acho que esse é o ponto. A saúde, a qualidade do ar nas cidades e a segurança rodoviária. Sim. Os carros
não estamos a falar daqueles carros de recreio, sei lá, por exemplo, nós termos um Citroën Saxo Cup na garagem, ou termos um Mazda MX-5 de primeira geração. Isso são carros, pela sua natureza, andam um pouco, andam poucas vezes. Sim. Estamos a falar de carros do cotidiano. Mesmo que sejam carros poupados, e muitas vezes são poupados, a verdade é que em tudo aquilo que não é o CO2, aquilo que é o NOx e que são as partículas verdadeiramente nocivas para a saúde pública, elas são libertadas e estão lá. Depois temos outra questão, que é os carros nos últimos anos, sobretudo de 2010 para a frente, deram um salto em termos tecnológicos naquilo que diz respeito à segurança passiva e ativa muito significativa. Depois, nos últimos 4, 5 anos, começámos na minha opinião, a ir longe demais e a encharcar os carros com sistemas que não fazem sentido e que simplesmente servem para encarecer os carros e para nós tentarmos desligá-los assim que entramos dentro deles. Tanto que há marcas já colocam um botão de atalho para desligar aqueles sistemas que só servem porque em condução urbana para nos atazanar o juízo. É porque aqueles sistemas são pensados sobretudo para estrada aberta, ou seja, autoestrada, estrada nacional. Em cidade tornam-se apenas incomodativos e irritantes. Aliás, se queremos que as pessoas tenham uma condução segura, mas se estamos a chatear o condutor com bip e mais não sei o quê, e outros alertas visuais, acho que não está a contribuir até este é o problema. Nós não sabemos parar. Qual é que seria a solução? A solução? Quero ouvir. Boa questão. Se nós tivéssemos a solução, seguramente não estávamos aqui a comentar, ou se calhar continuávamos a estar. Eu não me via noutro papel, mas podemos aflorar algumas soluções. E a Europa sabe, mas não ataca o problema de frente, ou pelo menos com a convicção que se exigia face aos tempos que vivemos. Fizemos agora um Small Affordable Act, o carro pequeno e acessível europeu. Uma nova categoria. Onde dizemos a Europa diz de forma aberta que os carros estão demasiado complexos, estão demasiado grandes e precisamos de os simplificar para que eles se tornem acessíveis e para que as pessoas possam comprar carro. Qual é que é o problema no meio disto tudo? É que nós percebemos que a regra está mal, então em vez de mudarmos a regra, criamos uma exceção. E a exceção são estes carros, que vão ser pequenos, acessíveis e 100% elétricos. Por que não estender esta medida a um número maior de carros? Olhem os híbridos. Os carros, o problema é este fundamentalismo. Estamos apenas a olhar para os carros 100% elétricos. Vamos olhar, por exemplo, para os carros híbridos. Os carros híbridos, os full hybrid, conseguem andar 60%, 70% do tempo em cidade em modo elétrico, com emissões baixíssimas. Quando um carro deixa de consumir 7 litros ao 100 e passa a consumir 3 litros ao 100 no centro da cidade, nós continuamos a ter um problema. É verdade. Mas é um problema muito mais pequeno. E qual é que é o trade-off? Se calhar, em vez de querermos ter um parque circulante 100% elétrico, e grande parte das pessoas depois não vai trocar de carro porque não tem onde carregar, tem ansiedade, ou carregar um carro elétrico em estações de carregamento públicos fica mais caro do que manter o carro que tem na garagem. Se nós dessemos eu não duvido que num futuro, não sei daqui a quanto tempo, os carros serão tendencialmente todos elétricos, mas esse futuro não é já, e nós temos de ter medidas a médio prazo e a longo prazo. E a médio prazo, os híbridos são uma excelente solução. Imaginem, em vez de nós queremos ter tudo 100% elétrico, sermos um bocadinho menos ambiciosos. Às vezes para chegar mais longe. Não dar um passo maior do que a perna. Dizer que queremos que os carros, em vez de serem 100% totalmente elétricos, sejam totalmente eletrificados. E acho que este idealismo... É uma parte do problema do preço dos carros, porque a tecnologia... Híbrida é cara, pois. Qualquer tecnologia de eletrificação é cara, mas temos aqui patamares: mild hybrid, híbrido, plug-in hybrid e os elétricos. E a questão da acessibilidade dos carros, se apostássemos mais nessa tecnologia e full hybrid, acho que também resolveria grande parte mesmo assim, Fernando e Mariana, em Portugal não chegava, porque depois nós exatamente, sim. nós em Portugal temos esta é muito fácil bater no nosso país, ou é com facilidade que nós portugueses batemos no nosso próprio país. Eu
não sigo, ou tento não seguir esse exemplo, bem pelo contrário. Eu acho que com todas as dificuldades que nos colocam diante de nós respondemos sempre com muita convicção e com capacidade. Viu-se isso na crise de 2011, a maneira como os portugueses responderam e galvanizaram-se para tirar Portugal do charco. Temos impostos cada vez mais elevados e nós continuamos a levar o país em diante. Mesmo com que peso? E que peso era esse? Desculpem esta... Eu estou a dispersar muito hoje, não estou? Não faz mal, já estamos habituados. Já estão Nós temos uma fiscalidade automóvel anacrónica. A última vez que foi alterada foi em 2007 e que assenta sobretudo sobre a cilindrada dos motores. Nós sabemos que em 2007 um carro com um grande motor significava um carro de luxo ou um carro desportivo. Hoje não é assim. Muitos carros, e com a mudança, não vou estar a complicar muito o raciocínio, mas com o advento da eletrificação do automóvel, motores maiores muitas vezes significam motores mais eficientes, ou seja, já não há uma correspondência entre motores grandes, são motores mais poluentes, ou são carros de luxo. Mas a nossa fiscalidade continua a apontar nesse sentido. Quanto maior é o motor, mais impostos paga. Quando não devia de ser assim. Qual é que é o problema? São as emissões. Então devia de ser isso que devia ser taxado. Quanto mais emite um carro, mais impostos paga, porque essa é a externalidade negativa do carro. Resultado, resumindo e baralhando, temos um Toyota Aygo, que há uns anos era um carro que custava menos de 15 mil euros, hoje é um carro que na versão base custa 22 mil euros, porque deixou de ter um motor 1000 para passar a ter um motor 1.5. Emite 40% menos CO2, aumentou 44% a potência, em cidade anda 70% do tempo em modo elétrico, mas o que é que a nossa fiscalidade faz? Diz-nos assim, não, este carro tem de pagar mais impostos. E podemos continuar. Outros exemplos de carros de luxo. Renault Clio, versão E-Tech. Em Espanha, a versão base do Renault Clio E-Tech, com motor híbrido, custa 22 mil euros. Em Portugal, quanto é que custa? 28 mil euros. São mais de 4 mil euros que vão diretamente para o Estado. Sim, já está no escalão mais alto. O que o Estado nos está a dizer é que quem quer comprar um carro mais caro, quem quer comprar um carro mais eficiente, o que vai fazer vai pagar mais impostos. Ou seja, ser amigo do ambiente em Portugal é caro. sai caro. É um luxo. E é por isso que em 2024 55,5% dos automóveis que circulavam em Portugal eram de diesel e 35,6% a gasolina e os elétricos são 2,6%, os híbridos plug-in 2,2%, ou seja, isto não são percentagens muito, muito baixas, não é? Para que nós queremos. E este ritmo de renovação do parque automóvel, nós vamos atingir a eletrificação do parque automóvel. Não sei, mas quando eu já estiver a entrar para a reforma, e mesmo assim não, porque se temos 1,5 milhão de carros com 20 anos, ora, nós em 2046 a ideia da União Europeia, quando impôs aquela meta de 2035, redução de CO2 a 100%, ou seja, impedindo todos os carros com motor de combustão de serem vendidos, era para que chegasse a 2050, porque a idade média do parque automóvel anda ali pelos 15 anos, ou seja, chegamos a 2050 com um parque grandemente elétrico, ou seja, praticamente totalmente elétrico, já com elétricos com 15 anos, que também estaria curioso para ver esse cenário, mas já vimos que não vamos lá chegar. Não vimos. Desculpa lá, mas não vimos, Fernando. Não vamos lá chegar. Nós já vimos que não vamos lá chegar, mas a Comissão Europeia ainda não viu. Sim, mas por isso é que eles deram este passinho atrás. Eu acho que vão ter que dar outro. A gente já discutiu isto no outro autorrádio. Não deram um passo atrás, deram um passo ao lado. Sim, mas eu acho que eles vão ter que ainda e já em 2027 se calhar vamos ver isso, acho que ainda vão ter que dar outro passinho atrás ou ao lado, porque acho que é impossível conseguir essas metas de eletrificação, que traz custos enormes, não só para os governos, como também para as marcas. Só dar aqui um exemplo rápido. Nós aqui temos a meta das emissões, nós aqui, Europa, temos aqui a meta das emissões, enquanto no Reino Unido eles decidiram impor cotas de vendas de elétricos. O ano que passou acho que era de 28% a cota, se não estou em erro, ficaram pelos 24, 25%, ou seja, nunca se venderam tantos elétricos lá, mas não estão a conseguir cumprir estas cotas com um custo enorme para as marcas, porque a única forma de pôr elétricos no mercado é vendê-los com grandes descontos, e então em termos de descontos
o valor no Reino Unido no ano passado ultrapassou os 6 mil milhões de euros, o que é de receita para as marcas, para os concessionários, para os distribuidores. Ou seja, qual é o custo desta o custo, eletrificação? O custo, nós sabemos qual é que é o custo. A Europa, no setor automóvel, está a perder 150 postos de trabalho sensivelmente ao dia. É este o custo. E a tendência não é para haver desagravamento, para ser desagravado. É muito fácil nós olharmos para a China e ser o bode expiatório de todos os problemas da nossa indústria automóvel. Mas eu acho que o problema reside em casa, reside em todas as metas e todas as cascas de banana que nós colocamos no nosso próprio caminho. Nós estamos a olhar para o Reino Unido, já saiu da União, mas vamos olhar para o que estamos a fazer na Europa. Nós temos metas de emissões, eram para ser colocadas no final de 2025, foi adiado por caso contrário, as marcas iam estar a pagar multas avultadíssimas. E o que é que nós fizemos? Mudámos as regras? Não, ajustámos para a frente. Alterámos um bocadinho as regras, mais uma vez. E então será no final de 2027 que nós vamos olhar para a média de emissões dos últimos 3 anos e vamos ver quem é que conseguiu obedecer à meta de emissão, que acho que são 95 gramas, salvo erro. 93? Já não me lembro. Acho que 93. 93,2. É assim um valor... Sim, 93, qualquer coisa. Assim. Quando há muitas marcas que a média de emissões ao dia de hoje está nas 102, 105 gramas. Sim, tem que fazer um esforço titânico para... a única forma é pôr elétricos no mercado porque zero, sim, né? Mas se o mercado não está a comprar, o que vai acontecer? Vai já acontecer em 2026. O que vamos assistir este ano é as pessoas a quererem ir comprar um carro com motor de combustão e dizer assim, olha, não lhe posso vender este carro, que é o que já acontece no Reino Unido. Sim. Por isso eu vou fazer-lhe aqui um grande desconto neste carro elétrico para que nós consigamos obedecer, no caso do Reino Unido, a uma cota, no caso da restante Europa, a uma meta de emissões. Quem não fizer isto em 2026, em 2027 vai ter um problema ainda maior, porque a divergência entre a média real de emissões dos automóveis vendidos e aquela que é a meta europeia, a discrepância vai ser gigante. Portanto, estamos aqui a assistir a uma grande tempestade a acontecer. Sim, e nós continuamos, em vez de dar passos sólidos numa direção, não. Em vez de ser uma redução de 100% nas emissões em 2035, então agora vai ser 90%. Não resolve nada. O que é que significa uma redução de 90% das emissões no parque automóvel? Significa o quê? Que só se vendem Porsche, Ferraris e pouco mais? Sim, é isto? Basicamente tens que vender elétricos com estação de autonomia e híbridos plug-in. Não podes vender mais nada. Porque dá uma média de 11 gramas por quilómetro do setor todo, da indústria toda. Tens uma média de 11 gramas, caramba. Tens que 80 ou 90% das vendas têm que ser elétricos também. Porque não há outra forma de chegar a essas metas, não é? E realmente sobra os carros de luxo, contam muito pouco para o total, mas no geral tem que ser quase tudo elétricos e quanto muito um elétrico com extensor de autonomia. Não estou a ver de outra forma isso bater certo, mas pronto. Pois é, algo um bocado difícil, tendo em conta que os números de 2024, a União Europeia tinha uma cota de elétricos no parque circulante de 2,3%. Quando tu estiveres reformado, sim. talvez um bocado muito depois disso. Mas a Noruega, por exemplo, já tem 27,7% de cota de carros elétricos no parque circulante. Eles estão-lhes a dar forte e feio, alguma coisa onde estar a fazer diferente. Só que a Noruega é um caso excepcional e não é replicável, porque a Noruega está a fazer isto desde 1990, foi aí que eles começaram. Só quando não havia elétricos já eles estavam a dar benesses aos elétricos. Mas depois aquilo acelerou sobretudo na viragem do século. Eu por acaso fui buscar uns dados curiosos. As vendas deles... Fernando, faça-se honra ao nosso país. Também ainda não havia elétricos a circular e nós já tínhamos uma rede pública de carregamentos que fazia inveja aos países mais ricos da Europa. Mas a Noruega tem... Porque é que o caso da Noruega não é replicável? Repara, eles chegaram a um ponto no início do século onde os carros elétricos não pagavam qualquer tipo de imposto. Nem IVA sequer pagavam. E a Noruega tem um IVA de 25%.
seja, os carros lá são altamente taxados. Se vocês acham que os carros em Portugal são caros, não vão comprar carro à Noruega, que é Não estava a pensar nisso. um absurdo. Mas, ou seja, a Noruega, os noruegueses, neste caso, não tiveram outra possibilidade de não adotar o carro elétrico porque a alternativa era absurdamente cara. Pois. Mas a Noruega tem uma vantagem que os outros países não têm. Tem uma almofada financeira que é Claro. que é o, como é que aquilo se chama? Petróleo. O fundo soberano deles, que é à base das receitas do petróleo. Só para termos uma ideia, a Noruega é um país grande em termos de território, mas em termos de população é sensivelmente metade de Portugal. Só para vermos a dimensão desse fundo soberano, se o fundo acabasse e distribuísse o dinheiro pelos noruegueses, cada cidadão norueguês iria receber entre 300 mil a 320 mil euros. Ou seja, este fundo é uma coisa astronómica. E é tudo à base do petróleo. Ou seja, acho que é a ironia suprema. A Noruega conseguiu dar-se ao luxo de perder receita fiscal porque tinha uma almofada financeira criada pelo petróleo. E isto não é replicável por mais ninguém na nós temos mas nós temos um tempo espetacular e eles não. Ganhei. Nós ficamos bronzeados. Sai-nos caro. Pelos vistos, este sol que não se está a verificar agora, só aqui no estádio, custa-nos 300 mil euros. Ou 350, que eu acho que nós é que ainda devemos dinheiro. É provável. Não recebíamos nada. Mas nós, atenção, às vezes nós fazemos aqui algumas considerações que acabam por ser algo políticas, e nós estamos a dar a nossa opinião. Também acho que é por isso que as pessoas nos seguem, para que fique claro, e às vezes vou ver as caixas de comentários. Não sou, bem pelo contrário, eu sou a favor do Estado Social. Eu quero viver numa sociedade onde acontece algo de mal, uma pessoa, e tem um apoio, e o Estado intercede. E quero viver numa sociedade solidária. Aquilo que eu sinto é que muitas vezes aquilo que foi o contrato social que nós firmámos com o Estado é um negócio, ou um contrato nos está a sair cada vez mais caro, e aquilo que nós recebemos em troca é cada vez menos. E este equilíbrio de forças, e o Estado foi criado para nos servir e nós não para servir o Estado. E vemos finanças públicas cada vez melhores, mas os portugueses a viver cada vez pior. E há aqui um equilíbrio de forças que se está a perder. Ainda assim, e como eu dizia, nós somos um povo espetacular, e apesar de todas as malfeitorias que nos fazem, nós não somos o país da Europa com o parque automóvel mais antigo. Ainda há pior. Não. Temos a Grécia com... Mas antes de entrarmos por aí... Desculpa. Eu estava a ver aqui estes dados. Tu fizeste uma recolha... Não esquecer de quem é que está a moderar hoje. Ele está habituado a moderar. Mete-me no lugar. Fernando, nós reparámos nos dados muito interessantes quando tivemos a ver o relatório da ACE, que era os quilómetros feitos pelos elétricos e os quilómetros feitos pelos carros a gasolina e os diesel. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Só temos os dados de alguns países, não temos de todos, mas quando nós achámos interessantes e queríamos... Temos uma tendência, há aqui uma tendência. É uma curiosidade interessante, porque muitas vezes falamos muito em ansiedade de autonomia, os elétricos não andam muito, são carros para andar na cidade, e depois vamos ver os dados que este relatório da ACE dá, e temos em mercados como a Bélgica, que já tem uma cota interessante de elétricos, são precisamente os carros elétricos que mais quilómetros acumulam por ano. Praticamente à volta de 19 mil quilómetros por ano, contra os 11.200 quilómetros dos carros a gasolina. Isto também se verifica na Chequia, nos Países Baixos e pronto, na Noruega. Na Noruega neste momento também já quase toda elétrica, e eles têm uma infraestrutura espetacular, e então dá para andar lá no meio do frio e tens postos sei lá, todos enterrados na neve, tropeças em fios por todo lado. Mas em alguns países, eu agora não tenho aqui acesso ao relatório, mas mesmo em alguns países os elétricos têm uma quilometragem média anual superior à dos diesel, que era algo que eu sinceramente, genuinamente nunca pensei que acontecesse. Ou seja, toda aquela história de que os elétricos não servem para fazer grandes distâncias, acho que os dados
isto são dados reais, confirmam que é precisamente o oposto. Podemos estar a confundir duas coisas, que é entre estar a fazer grandes distâncias ou fazer pequenas distâncias mais vezes. Também pode ser essa a questão. Eu acho que pode haver, não estou a dizer que esta leitura pode ser a certa, mas vou-te falar enquanto utilizador de um carro elétrico. Eu tenho muito menos parcimónia em utilizar o carro sabendo que o custo por quilómetro é muito mais baixo. Eu utilizo o carro, vou de elétrico, faço viagens. Às vezes, mais vezes. O ginásio passo muitas vezes à porta. Passo aqui, às vezes para vir para o escritório, passo ali à porta e digo, é para a semana. É para a semana, entretanto recebo outro convite para irmos testar um carro e digo assim, pronto, já não é esta semana, mas eu, falando sobre ir para o ginásio, eu tenho uma resolução de ano novo que é em janeiro de 2027 eu vou. Falta só um bocadinho. Mas voltando a trazer alguma seriedade a esta mesa, Contreiras, muito obrigado pela tua intervenção e por me recordares. Enfim, não vou falar de ginásio. Eu acho que o motivo é este. Como o custo por quilómetro é mais baixo, acaba-se por fazer não sei o nome do paradoxo, mas é um paradoxo. Ou seja, quanto mais eficiente nós somos, mais tendência temos a usar, ou quando o custo dessa solução reduz brutalmente. Neste caso, os elétricos, os carregamentos se forem domésticos, são muito mais baratos que por gota, né? Acabamos por usar mais o carro precisamente porque o custo é mais baixo. É muito mais baixo. E pode redefinir a forma como nós entramos nas cidades. Imagina, os meus pais vivem numa aldeia que fica sensivelmente a 45 minutos de Lisboa. Temos a questão das autoestradas, mas a diferença entre ir num carro com motor de combustão e ir num carro elétrico é uma redução dos custos de 60%. Ou seja, aquela componente que diz respeito ao combustível, como é mais baixo, temos naturalmente as mesmas portagens. Mas é uma redução significativa. Isto pode alargar mesmo a perspectiva das pessoas na aquisição de casa sem onerar o orçamento familiar. Aliás, tem-se estado a assistir a isso. Não é só em Lisboa, em todo o lado as casas estão a aumentar e eu acho que também está correlacionado com isto. Hoje as pessoas podem morar mais longe sem aumentar significativamente os custos. E isso leva-me à questão do próprio tópico aqui do autorrádio, ou seja, o parque circulante está a aumentar. Ou seja, se as pessoas sentem-se mais confortáveis a usar o carro porque os custos vão diminuir bastante porque é elétrico, ou seja, isto não estará a contribuir para agravar o problema de mais carros nas cidades e nas estradas. Mesmo mais carros elétricos, isso eventualmente eles também vão começar a ser taxados nas cidades, portanto... Já está a acontecer. É isso. Eu até tenho medo... Em Portugal não. Ainda. A nossa... Mesmo a nossa zona de emissões reduzidas ainda é um bocadinho... A nossa criatividade para criar taxas e taxinhos é um caso de estudo. Mas vamos olhar aqui para a Espanha e esperar que estas tendências não cheguem cá. Depois de anos a fio em Espanha a falar-se nas cidades de retirar os carros com motor de combustão das cidades, reduzir o seu raio de alcance a algumas zonas, agora já não se fala de emissões, agora fala-se mesmo de automóvel. Seja elétrico ou motor de combustão, é para sair da cidade. Isto vai criar naturalmente um problema a muitas pessoas. Em Portugal nós temos estas zonas zero, zonas de emissões reduzidas, sem fiscalização. Porquê? Porque no dia em que houver fiscalização temos um problema e temos as pessoas todas a sair à rua. Porque a arte de governar é difícil porque é de uma confrontação com a realidade constante. E a confrontação com a realidade é difícil, é complexa, causa atrito, desgasta. Porque uma coisa é aquilo que nós queremos, outra é aquilo que a realidade nos permite. E governar às vezes é a arte do possível, não é? Sim. É isso. E muitas das leis que nós queremos aplicar simplesmente não são possíveis. 2035, redução de 90% nas emissões de CO2. É impossível. A China, que tem as baterias, que tem a tecnologia, que tem as terras raras, o objetivo deles é que em 2038, a expectativa é que 70% dos carros, apenas 70% dos carros é que são elétricos. Ainda vai haver 30% de carros com motor de combustão. E em 2040 acho que ainda há 20% de carros
que têm motor de combustão. Nós, Europa, como nós sabemos, dominamos as terras raras. Eu estava a vir para cá e tropecei ali num pedaço de lítio que estava mesmo aqui à porta. Quem nunca, não é? Exato. Nós achamos que vamos fazer isto em 2035. Não é possível. E mesmo a China, eles até estão ou seja, em 2025 o mercado já neste momento é 50% eletrificado, ainda que envolva os híbridos plug-in. E mesmo eles não estão a ser tão taxativos nessas metas de eletrificação como nós europeus. E eles têm a faca e o queijo na mão, não é? Eles já reviram 3 vezes. 3. Isto está tudo noticiado em razãoautomóvel.com. A parte interessante é que se nos acompanharem diariamente no nosso website, e vão encontrar muitos destes artigos escritos pelo Fernando e pela Mariana. Eu sou um ávido leitor de Razão Automóvel. Porque não consigo escrever com a frequência que às vezes desejava. Mas eles já reviram 3 vezes e com uma clareza de medidas que não são subterfúgios como nós vemos. Sim. Nós conseguimos olhar e condensar numa folha A4 todas as medidas que eles preconizam para a indústria automóvel. São taxativos. E não há multas? Não há multas. Ou seja, eles tentam incentivar mais do que penalizar. E acho que é uma grande diferença relativamente ao que os reguladores europeus fazem. E pronto, todos caminham para aquele objetivo. Eles têm aquele objetivo comum, mas não mas isto é objetivos, não é uma meta. Temos que chegar ali e tem que ser assim. Não, isto é um objetivo e vamos caminhar e vamos fazer tudo o que for possível para chegar lá. Mesmo, e isto está a ter até melhores resultados do que o próprio plano, porque, como eu disse, eles estavam a pensar atingir 50% do mercado eletrificado só em 2027 ou 2028, algo assim, e já atingiram o ano passado. Ou seja, como estão todos a caminhar na mesma direção. Como se tivessem outra hipótese. Também é verdade. mas a questão é que não, ao contrário da Europa, em que temos que criar agora, ou seja, os construtores não querem pagar as multas, então tem que fazer negociações com a União Europeia. Vamos alterar a fórmula de cálculo das emissões, vamos alterar isto aqui, vamos criar esta exceção ali, vamos criar aqui um sistema de créditos qualquer para compensar, que é tudo complexo, é tudo uma pessoa tem que... É impossível fazer as contas com todas as... Eles são mais pragmáticos, parece que têm na dianteira do país engenheiros, não têm a malta de humanidades como eu, que às vezes tem tendência a ser um bocado mais intrincado. Dá essa ideia, dá essa sensação, sinceramente. E nós temos de olhar para... Nós temos de olhar para o nosso parque. Nós temos de olhar para o nosso parque, já lá vamos, Mariana, mas deixa-me olhar não só para o nosso parque, mas também para a nossa indústria e para onde é que nós caminhamos. Se a Europa continuar a querer ir totalmente nesta trajetória de eletrificação total, e eu acho que os elétricos, naturalmente, que têm um caminho e vão ser cada vez mais predominantes no nosso parque, mas quem é que está a fazer este caminho? Está a fazer a Europa e está a fazer a China. O resto do mundo, sobretudo os Estados Unidos, que é um mercado para o qual nós exportamos muito, não está a fazer esse caminho. Isto coloca-nos um problema. Para onde é que nós vamos exportar? Para uma China que está cada vez menos receptiva às marcas europeias? Não vamos exportar. Vamos exportar para os Estados Unidos, onde agora temos notícia, devido à Groenlândia, de aumento de tarifas e de uma volatilidade cada vez maior? Também não. Então vamos estar a produzir para quem? Só para nós? Até as exportações europeias. Aquilo que tem sido o garante, o motor da economia europeia. Para onde é que vamos exportar? Se vamos só fazer carros elétricos, para onde é que nós vamos exportar? Eventualmente agora para o Mercosul, finalmente 25 anos depois conseguimos assinar o tratado. Escrevi uma crónica sobre isso. Há 25 anos o que é que eu andava a fazer? Andava a sonhar com DT50 e com óleo Bel Rey para que dá aquele cheirinho que ficava na roupa. Há 25 anos atrás eu não existia. Tu não existias. Isso deixa-me... colocando isso dessa perspectiva, percebo que passou bastante tempo. Porque para mim... Parece ontem, exatamente. Não digo ontem, mas a semana passada. 2001 parece que foi ontem. E o mundo efetivamente mudou. Nós passávamos à frente de uma escola secundária e era DT50 umas atrás das outras, depois íamos para as secundárias e começávamos a ver também as DTRs e DT50s que andavam imenso, atenção, os kits 80 e... Mas estava
Fiz esta analogia, como é que era os tempos há 25 anos atrás, para nós percebermos o tempo que demoramos a decidir e como o mundo mudou. E cada vez menos o mundo se compadece com esta indecisão europeia, com esta incapacidade de definir o destino. E pelos vistos o bolso dos portugueses também, dos portugueses e dos europeus, porque temos cada vez carros mais velhos, um parque automóvel envelhecido, temos uma economia que também não dá sinais de prosperidade interessantes. Em 2010, o PIB per capita entre a Europa e os Estados Unidos estava em paridade. Sim, e hoje nós temos um desfazamento de cerca de 50%. Ou seja, nós estamos... As outras geografias, as outras economias estão a crescer e nós, mas muito regulados e de forma muito ordeira, estamos a ficar cada vez mais pobres. Sim. Podemos continuar, Mariana. Não fiques deprimida. Não, tu agora entraste aí no Parque Automóvel Europeu e eu estava à espera que nos contasse um bocadinho mais sobre isso, mas não tens vontade, eu penso ao Fernando. Fernando, já sabemos que a idade do Parque Automóvel português é de 14, do circulante é de 14,1 anos, mas parecendo que não é dos piores. Há quem esteja muito pior, também há quem esteja muito melhor. Pronto, é isso que eu quero que nos fales um bocadinho. Sim, Portugal tem 14,1 anos, provavelmente ou seja, em 2025 irá aumentar mais umas décimas, mas já tínhamos aqui comentado, a Grécia está com quase 18 anos de idade do parque automóvel circulante, a Estónia, ou seja, por norma são os países mais para leste que costumam ter o parque automóvel mais velho. Por exemplo, a Estónia tem 17 anos e meio, a Chequia 16 anos e meio, a Malta, que é uma ilhazinha lá no meio do Atlântico, do Mediterrâneo. Eu ia dizer numa bacurada grande agora. Ninguém repara. Tem 16,1 anos. A Hungria, que neste momento é um dos principais centros industriais para automóveis elétricos da Europa, tem 15,6 anos de idade média do parque automóvel circulante. A Roménia, 15,6 anos também. E a Polónia, 15,2 anos. Tu achas que estes países estão a tornar o caixote de lixo dos carros que a Europa Ocidental não quer? Claro que está. Aliás, sim, até há memes sobre isso muito engraçados no Instagram. Já estamos a falar de memes. Sim, mas há uns memes muito engraçados que é, por exemplo, sei lá, um carro de luxo com o primeiro proprietário e depois por baixo tem a quilometragem, tipo, primeiro proprietário 230 mil quilómetros e depois aparece o mesmo carro com mais 20 anos num país de leste com menos 70 mil quilómetros do que tinha anteriormente. Instagram, não é? Anteriormente, e todo cheio de jantes e todo transformado. Mas Portugal também está nesse grupo, porque nós estamos a importar ou seja, importamos mais de 100 mil carros usados em 2024 e vendemos carros novos a 200 e tal mil, ou seja, e esses carros usados têm uma idade média de 8 anos. Então nós também estamos a ser uma espécie de caixote de lixo. Não era tão... Essa é a expressão que utilizou o presidente da ACAP. Portugal corre o risco de se tornar o caixote de lixo da Europa. Mas a verdade é que esses carros que são importados respondem às necessidades de quem procura carro e sabemos que mais de 40% desses carros que são importados são diesel. Mais uma vez, aquilo que nós estamos a assistir é um desfazamento entre aquilo que é possível vender novo, que não existe, então as pessoas vão tentar procurar soluções no mercado de usados. Curiosamente, o patrocinador deste autorrádio é o Pisca Pisca, onde há mais de 50 mil carros, e a verdade é que os usados têm sido o reduto de grande parte das famílias portuguesas para conseguirem comprar os carros que compravam outrora, agora usados, porque não há incentivos às famílias. Praticamente todos os incentivos que existem é para as empresas que têm deduções, isenções, mas para o comum dos portugueses, para quando é que regressa o incentivo ao abate, que tanto fez pela renovação do parque automóvel na Europa? E nós devíamos de olhar para tudo isto e tentar perceber o que é que estamos a fazer de errado.
As pessoas não estão a comprar os carros mais recentes, estão a comprar carros usados. Eu não sou categórico nisso de nós nos tornarmos o lixo, mas alguma coisa temos de fazer, porque nós vamos enfrentar um problema grande mais adiante. Vamos novamente falar de tendências. Toyota Aygo X passou a ter o motor 1000 para passar a ter um motor 1.5. O resultado aumentou, ficou mais caro, mais 2.500 euros, 3.000 euros, num dos segmentos onde o preço mais importa. Quando falamos de um carro que aumentar num carro custa pouco, 2 ou 3 mil euros, aumentar-lhe o valor dele em 20%. Exatamente. Ou em 15%. Parece que não é muito em termos absolutos, mas faz muita diferença. Sim. Renault Clio. Idem, aspas. Vamos falar, olha, de um exemplo que é produzido aqui bem perto de nós. O Volkswagen T-Roc. A Volkswagen é uma questão de tempo até descontinuar o motor 1.0 TSI. Vai passar a ter como motorização de acesso um motor 1.5. Resultado, também todos esses carros vão deixar de custar aquilo que custam e vão passar a aportar mais 2 a 3 mil euros de impostos. E só de impostos, só de impostos. Não é o preço do carro em si. Não é o preço do carro em si, não são as marcas que estão a aumentar as margens, não são os construtores que estão a ganhar mais dinheiro, não. É o Estado, mais uma vez, a carregar sobre nós. Isto não pode continuar. Caso contrário, daqui a 2 ou 3 anos, nós vamos ter um incremento nos carros. Atenção, isto não faz diferença nenhuma para as gamas mais altas. Para as pessoas que compram carros desportivos ou compram carros de luxo. Para essas tanto faz. Agora, para as pessoas que querem comprar o seu carro mais acessível, está complicado. Há carros que nem sequer chegam a Portugal. Mazda 3, não é? Mazda 3, ou seja, a Mazda tem sempre uma estratégia muito particular no que toca a motores, e eles nunca foram pelo downsizing, ou seja, usar motores pequenos com turbo. E no Mazda 3 eles descontinuaram, e no CX-30, que ainda vende mais, eles descontinuaram um motor 2 litros, que já em si em Portugal já é considerado alta cilindrada, e agora o motor de acesso é um 2,5 litros, com 140 cavalos. E não se vende cá em Portugal, porque estás a pagar o ISV ou até o IUC de um motor com 2.500 centímetros cúbicos, entrar num campo completamente absurdo de não consegues vender o carro. Olha, basta olhar, vamos continuar. Podíamos estar aqui 3 horas a mencionar o Honda Civic. O Honda Civic em Portugal, como apenas tem motorizações muito grandes, também é altamente. É um híbrido, tem um motor 2 litros e também está a ser penalizado por ter um motor 2 litros e não pelo facto de trazer menos emissões, menos consumos. Mas já agora, e uma vez que isto é o autorrádio e nós somos um meio da especialidade, se calhar vamos entrar aqui numa área um pouco mais técnica. As pessoas devem estar a questionar-se, mas porquê é que carros com motores de maior cilindrada são mais eficientes do que carros com motores mais pequenos? Isto, naturalmente, isto tem questões termodinâmicas. Exato. E que são difíceis de explicar, mas eu vou tentar de forma resumida. E, Fernando, se eu disser alguma coisa errada, por favor, interrompe, mas não demasiado, para ver se isto também dá um reel para o nosso Instagram. O que acontece? Mas, voltando então, porquê é que os carros com motores maiores, por vezes, são mais eficientes do que os carros com motores mais pequenos? Tem que ver com a temperatura dentro da câmara de combustão. Nos motores mais pequenos, quando nós começamos a puxar mais por eles, o que acontece é que os gases dentro da câmara de combustão ficam demasiado quentes. E o motor, por vezes, tem de injetar mais combustível para proceder ao arrefecimento da câmara de combustão. Ou seja, está a colocar combustível não para produzir trabalho, para o carro andar, mas sim para arrefecer a câmara de combustão. Quando nós temos carros com motor um pouco maior, o que acontece é que temos uma maior área para dissipar toda essa energia térmica. Resultado, não temos de estar a colocar combustível para arrefecer a câmara de combustão, estamos a colocar apenas o combustível estritamente necessário para fazer o carro andar e para ter uma queima eficiente. E é por isso que muitos construtores estão a aumentar a dimensão dos seus motores. A Volkswagen deixou de ter um motor de 1 litro e passou a ter um motor 1.5, e os carros híbridos passaram também a ter motores maiores. Veja-se, por exemplo, o caso da Toyota. Nós temos carros da Toyota
com motores 2.5, naturalmente eletrificados, para serem mais eficientes, e com o outro ciclo, não são ciclo Otto, são ciclo Atkinson, mas não vamos entrar nesse detalhe. Estamos a falar de motores com 2.5 litros de capacidade e que em cidade consomem 4 litros ao 100. Isto não é notável? É, mas a nossa fiscalidade acha que não. Por isso, todos os carros em Portugal que têm cilindradas elevadas, o que é que acontece? Pagam mais do que os de cilindrada mais pequeno. Ou seja, motores mais eficientes pagam mais do que motores que são mais poluentes. Não faz sentido, mas é o que nós temos. Só para complementar, porque falaste dos ciclos de combustão, e é uma das razões pelas quais os motores crescem, ou seja, estes ciclos, por norma, os ciclos é o tradicional Otto, né? É aquele que todos os carros normalmente, todos os motores a gasolina têm, mas temos outros ciclos com nomes Atkinson, Miller, que permitem maior eficiência e uma redução dos consumos, só que também perde muito rendimento. Então tu compensas essa falta de rendimento aumentando o tamanho do motor. Também ajuda a justificar o porquê que os motores crescem. No caso dos motores de ciclo Miller, mete lá o turbozinho para também ajudar, mas é mais fácil aumentar a cilindrada e ter um motor mais eficiente do que efetivamente sacar eficiência de um motor pequeno que está sempre mais em esforço quando está a ser utilizado, basicamente. E foi um momento só... E depois deste momento de cromice, passamos para concluir a ideia inicial que o parque circulante automóvel na Europa temos desde a Grécia com 17,8 anos, mas temos também o Luxemburgo com 8,2 anos, não são propriamente carros novos, né? Uma criança com 8 anos já dá trabalho, mas... Imagina uma com 7 meses. Mas eu não quero imaginar. Mas eu tenho uma em casa, tu brevemente... Pronto, há 10 anos, mas deixa-me só fazer uma piada, porque nós estamos aqui a falar da Grécia, tem uma média de parque automóvel de 17,8 anos, portanto aquilo que nós estamos na prática a falar é da Grécia Antiga. Exatamente. Exatamente. Eu já sou pai, eu já posso fazer estas piadas secas. Muito obrigada por este momento. Espero que os nossos ouvintes também gostem. Mas pronto, para terminar, então, que já devem estar todos um bocadinho fartos de nos ouvir, eu queria saber quais é que são as vossas expectativas para o ano de 2025, que ainda vamos demorar a ter estes números, relativamente ao parque circulante, não é? Portanto, eu quero saber o que é que vocês esperam que aconteça em Portugal e na Europa. Queres que comece eu, Fernando? Vou ser muito taxativo. O número vai continuar a aumentar. Não fizemos nada para que isto deixasse de acontecer. Continuamos sem ter um verdadeiro incentivo ao abate de veículos. Não temos uma política de renovação do parque automóvel. Parece que a preocupação ambiental só existe até ao ponto em que é para taxar e aumentar a carga fiscal sobre os portugueses, quando é para tentar efetivamente fazer algo para que as emissões se reduzam, para que as nossas cidades sejam mais limpas, aí já dá trabalho. E aí não vale a pena fazer. Portanto, a minha previsão, assim que os números forem revelados, é que a média do parque automóvel em Portugal vai continuar. Em Portugal e na Europa no geral, acho que eu concordo em pleno, mas fazendo aqui uma leitura mais ao nível do continente, eu espero bem que a Comissão Europeia ou a União Europeia se decida rapidamente sobre aquela iniciativa dos carros pequenos e acessíveis, porque acho que é um dos mecanismos que poderá ajudar na renovação do parque automóvel, ainda que também concordo que eles deviam abrir isto, não só abrir aos híbridos e não só ficar nos elétricos, porque poderia ser o maior contribuidor para renovar o parque automóvel, porque se efetivamente os carros vão ficar mais baratos, poderá estar aqui um estímulo necessário para que aquele 1,5 milhão, 2 milhões de vendas anuais de carros que a Europa perdeu desde a pandemia pudesse ser recuperado e então começar este ciclo de renovação. Mas a Europa é um pouco lenta a decidir, não sei quando é que essa iniciativa será aprovada. Eu acho que nós temos de nos confrontar com o abismo. Só confrontados com o abismo não, é que... Não quer ser tão dramático, mas... Não, é verdade. Nós só confrontados com o abismo é que temos decisão e convicção para tomar uma iniciativa. Eu acho que foi necessário nós sermos abanados, infelizmente, por uma presidência do outro lado do Atlântico que eu não quero adjetivar, para nós pensarmos, se calhar este acordo comercial com o Mercosul, de repente temos aqui um mercado de 700 milhões de pessoas, se calhar está na altura de nós assinarmos isto. Eu sei naturalmente que
que há muita contestação, sobretudo por parte dos agricultores, naturalmente que são contestações que têm de ser ouvidas, mas no final do dia, e como dizia há pouco, a arte de governar é a arte do possível e da fricção entre aquilo que era o ideal e aquilo que é possível, e acho que nós o que temos de arranjar é equilíbrios sem nos desfocarmos daquilo que é o objetivo final. E nós, por vezes, temos uma tendência para conseguir transformar boas notícias em más notícias. Nós, sociedade, no geral, não estou a falar da razão automóvel, vamos tentar que a assinatura deste acordo não seja mais um desses momentos, porque depois, quando chega a altura de nós começarmos a regulamentar e a tratar verdadeiramente do detalhe, estragamos tudo. E o problema está nos detalhes. Mas para começar, este é um ponto, eu acho que este é um ponto positivo. Pronto, então chegamos assim ao fim de mais um Autorádio com uma perspectiva assim um bocadinho negativa, mas queremos saber a otimista, a minha é otimista. É que é bem otimista. É tu começaste assim com um tom um bocadinho... Eu acho que, repare, eu sou uma pessoa otimista na medida daquilo que eu vejo diante de mim. Eu não olho para a Europa, eu realista, mas olho com otimismo. Olho com otimismo porque acho que sempre nós vamos dar a volta por cima, vamos aterrar de pé. Eu não vejo nenhum problema que não seja ultrapassável. Eu acho que com vontade nós conseguimos ultrapassar tudo aquilo que se colocar diante de nós. E agora de repente parece um daqueles coaches e tal, se te focares e tal, e pensares e... Estás no coaching aí, no mental coaching. No mental ao coaching. Mas nós somos um povo, olha, falando dos portugueses esquecendo a Europa, nós somos de arregaçar os braços, de não ficar parados. Vamos a resingar, como eu. Vamos a resingar e chateados e a dizer uns impropérios. Mas vamos, e galvanizamos e fazemos. Eu tenho um orgulho imenso em tudo aquilo que o país tem conseguido. Quando se confrontou com situações difíceis, fosse na década de 80, fosse mais recentemente no pós-2009. Eu acho que nós, sempre que nos mobilizamos, superamos e ficamos muito acima daquelas que são as expectativas. Portanto, desde que não nos atrapalhem, acho que nós conseguimos superar tudo. Palavras sábias. Muito obrigada. Nada, não são sábios, é a realidade. Sabem qual é, só para terminar, desculpa Mariana, sabem qual é a terceira fábrica mais produtiva e mais eficiente da Stellantis a nível mundial? Sei. É Cássia. Desculpa, que estupidez. É Mangualde. É Mangualde. Estava a pensar por causa do Mercosul, estava a pensar na Cássia. Deixar o Guilherme falar muito tempo. Mas isto estava tão solene, mas não vou estragar. É Mangualde. Não está servida por uma rede ferroviária extraordinária, tem dificuldade em escoar através de portos marítimos toda a sua produção, mas mesmo assim, todas aquelas pessoas que estão na linha de produção e que gerem a fábrica e que fazem todos os dias a fábrica abrir portas, tem sido um exemplo de transformação e de mudança. Começaram a fazer, já fizeram tudo, já fizeram carros utilitários, já fizeram carros muito acessíveis, mais do que utilitários, chapéus de chuva com rodas, o Citroën 2 cavalos. O Citroën 2 cavalos. Mas o Citroën 2 cavalos foi o último. É tão fofo. Não é? É tão fofo, gosto tanto dele. Eu adoro o carro. Estou surpreendido. Eu não sei que gosto é que ela tem para carros. Acho super parecido com o meu carro. Eu sinto-me... Qual é o teu carro? Eu não tenho carro, atenção, isto parece um bocado. Eu estou aqui a contradizer, o meu carro não é meu. É um C3. É um C3. Porque tem aquela forma. É inspirado. Eu sei que é inspirado. Havia uma versão que era o C3 Pluriel. Muito giro, mas nós estávamos a terminar o Autorádio. Estamos a divagar. Chegamos assim ao final de mais um Autorádio, um podcast que conta com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos usados onde podem encontrar o vosso próximo carro. Digam-nos nos comentários qual é que são as vossas expectativas para 2025, para ver se são mais realistas. Para o ano 2025. Para o ano 2025 que acabou de terminar, que números é que nós vamos ter? Exato. Sim. Não parece que nos enganámos no ano. Exatamente. Não. Está tudo pensado. Os números vão ser apresentados brevemente pela ACAP. É isso. Exatamente. Marcamos encontro para a próxima semana e até ao próximo Autorádio.